Se você já assistiu Noel alguma vez na sua vida, você com certeza já se deparou com comentários de tipo: ele é o leão dos treinos, ou ele não joga isso tudo em partidas oficiais, ou ele não joga isso contra o Baianinho. Mas será que isso realmente é jogar mal, ou o cenário muda completamente o estilo de jogo? O Noel é um jogador experiente, técnico e com muito conhecimento da sinuca. Quem acompanha ele já sabe que ele tem controle de bola, visão estratégica e sabe construir uma mesa com calma. Em partidas mais soltas, que não são oficiais, ele joga com naturalidade. A atacada sai mais leve, o posicionamento flui. Ele com certeza domina o ritmo da partida. Ele trabalha a sequência pensando 2, 3 bolas à frente. Só que quando a gente olha para jogos de torneio, o ambiente é diferente. O ritmo muda, a pressão aumenta, os adversários jogam mais fechados, cada erro pesa mais, muito mais. E é aí que começa a diferença. Em alguns jogos do campeonato dá para perceber que ele altera o próprio ritmo de jogo. Ele demora mais em bolas decisivas, às vezes escolhe uma jogada mais segura ao invés da mais natural, a que daria mais jogadas à frente. E na sinuca, quando você perde o seu ritmo de jogo, isso pode influenciar diretamente na execução da atacada. Não parece falta de técnica, porque técnica ele tem de sobra. Parece mais uma questão de adaptação ao cenário competitivo. Em um jogo comum você erra uma bola e a consequência é pequena, é só uma zoação. E num cenário de torneio, ele pode significar eliminação. Isso mexe com qualquer jogador. Outro ponto importante é o estilo. Noel rende melhor quando consegue ditar o ritmo da mesa. Quando ele controla o jogo, ele cresce. Mas em torneios, muitas das vezes, os adversários travam o jogo, marcam mais, evitam abrir a mesa. Isso força ele a sair da zona de conforto, até por jogar com adversários mais habilidosos. E quando um jogador precisa sair do estilo natural e do estilo que ele está jogando sempre, o desempenho pode oscilar. Talvez o que as pessoas chamam de jogar mal não seja a queda de nível, mas a diferença de ambiente. Porque o torneio não testa sua habilidade, testa controle emocional. Então a palavra-chave desse vídeo é o controle emocional. Quando você tem o controle emocional, é muito mais do que habilidade. Claro, é muito importante a habilidade. Quando se tem habilidade, você pode ganhar as partidas muito mais fácil. Mas quando se tem aquele controle emocional diferente, você pode não estar ganhando a partida, mas continuar num esquema de tipo: eu não vou perder, eu vou continuar calmo. Isso que muito elogia um Baianinho. O Baianinho não fica nervoso quando tá perdendo. Ele fica com calma e na partida, numa sequência, ele consegue se sair melhor pelo seu controle emocional. Controle emocional é muito para um torneio ou para uma partida oficial. Importa muito para um torneio ou uma partida oficial. Claro, grande parte das coisas são partes do torneio e o controle emocional é uma dessas. Quando não se tem controle emocional, quando se fica nervoso na partida, você não consegue desempenhar tanto assim. Você não consegue simplesmente conseguir fazer aquela jogada simples. Você acaba ficando nervoso e errando a jogada mais simples que existe. Se você ficar nervoso e não tiver um controle emocional sobre aquela partida, você acaba se sujeitando a perder aquela partida. Tem que ler o adversário e, claro, ter a capacidade de manter o próprio estilo sob pressão. Isso é muito importante. E claro, é muito importante a habilidade, mas isso é a parte mais importante de um torneio. Se você já jogar bem uma partida não oficial, se você continuar mantendo o seu controle emocional, você vai conseguir ter um desempenho igual a uma partida não oficial. Então, se você conseguir manter esse estilo, o seu controle emocional, ler o adversário e ter capacidade de manter o próprio estilo sob pressão, você consegue se sair muito melhor na partida. Então a pergunta não é se ele é ruim em um torneio, não é se ele joga mal, mas é se o estilo dele combina mais com o jogo aberto ou com o jogo estratégico e travado.
E a segunda pergunta é se ele consegue ter o controle emocional certo. O que eu acho que é um dos principais motivos pelo Noel não conseguir se sair bem em uma partida oficial. Não tão bem como se sair uma partida não oficial. É muito pelo controle emocional. E não por jogar mal, por não ter habilidade. Não por qualquer desses motivos. É pelo controle emocional. Então, quando você tiver com uma discussão sobre alguém sobre isso, você tem que citar o controle emocional. O controle emocional é uma das principais coisas que se deve ter num jogo de sinuca oficial, num torneio. Se você não tiver o controle emocional, você vai acabar errando muita coisa. E eu acho que isso é um dos principais motivos pelo Noel não conseguir se sair tão bem em partidas oficiais como não partidas não oficiais. Ele já provou que ele tem talento, experiência e conhecimento. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que é pressão, ritmo, estratégia dos adversários? Ou você nem concorda com essa ideia? Ou você acha que ele não se sai bem em nenhum dos casos? Comenta aí.